Olá, sexto período, é bom estar aqui novamente com vocês e hoje eu faço esse vídeo referente à sequência dos nossos estudos na disciplina de PPP3, Pesquisa e Prática Pedagógica 3. Pensando na continuidade do nosso projeto de pesquisa, eu inicialmente trago as etapas do projeto para que tenhamos sempre em mente o que estamos fazendo, a totalidade do projeto a ser desenvolvido. Então, o nosso projeto ele tem um tema, uma delimitação do tema, o problema de pesquisa, os objetivos. Então, aqui a gente já consegue ver o que estamos fazendo. Na sequência, teremos a justificativa do projeto, o referencial teórico, a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Depois nós vamos construir os instrumentos de coleta de dados e, por fim, teremos lá todas as referências que nós vamos utilizar em todas essas etapas. Aqui nós podemos observar que já estamos construindo algumas das primeiras etapas. Vocês já têm um tema, já delimitaram esse tema, já elaboraram os problemas de pesquisa e os objetivos. Na próxima semana, eu entrego a devolutiva desses primeiros elementos para vocês. Por quê? É muito importante que para a etapa que nós faremos hoje, a partir de hoje, vocês tenham esses elementos de pesquisa já minimamente organizados, por isso é essencial que eu dê a devolutiva para vocês, dê uma correção para vocês com algumas sugestões, para que vocês consigam deixar bem redondos esses primeiros elementos de pesquisa para dar sequência ao que nós vamos ver a partir de hoje. E esses outros elementos nós ainda não fizemos, são as próximas etapas que nós daremos continuidade e que vocês vão construir ainda do projeto de pesquisa. Essas etapas aqui são maiores, são as etapas que são compostas por textos. A justificativa ela é um texto em que vocês explicam por que é relevante essa pesquisa. O referencial teórico é um texto teórico com os principais conceitos daquilo que vocês vão pesquisar. A metodologia também é um texto em que vocês apontam e trazem o aporte teórico das opções metodológicas que vocês vão fazer, ou seja, que tipo de pesquisa, que tipo de abordagem vocês vão utilizar. Os instrumentos de coleta de dados são aqueles instrumentos que vocês vão usar para coletar os dados lá no momento da aplicação da pesquisa. Por exemplo, se eu vou usar uma entrevista, então aqui eu já tenho que construir esse roteiro de entrevista, as perguntas da minha entrevista. Se eu vou usar um questionário, eu já tenho que deixar uma prévia desse questionário pronta no projeto. E por fim, as referências, que são as referências bibliográficas, todo o material que vocês utilizarem para a elaboração do projeto. Só que aqui, entre o que nós já fizemos e o que ainda falta fazer, nós vamos fazer uma pausa na sequência das etapas do projeto para desenvolver uma atividade paralela. Essa pausa, ela sempre existe quando nós fazemos os projetos de pesquisa. Não tem nada a ver com o fato de nós estarmos com a aula numa outra condição, conversando por e-mail, pelo mentor ou pelos vídeos. Tá? Essa etapa nós sempre fazemos dentro dessa disciplina, no momento em que a gente termina os objetivos e antes de fazer a justificativa. Então, nós vamos abrir aqui um parênteses, antes de fazer a justificativa do projeto, para realizar o que nós chamamos de balanço das produções acadêmicas. Ou seja, nós vamos fazer um levantamento do que já foi produzido academicamente sobre o nosso tema de pesquisa. Cada um fará sobre o seu tema. Eu já havia mencionado isso para vocês na nossa última aula presencial, lá na faculdade. Então, a partir de agora, eu vou explicar para vocês o que é um balanço de produção acadêmica. Basicamente, ele nos traz subsídios para a definição dos elementos do projeto de pesquisa. Então, esse balanço ele vai ajudar vocês a entender melhor esses elementos, tema, delimitação, problema e objetivo que vocês já fizeram. E também contribuirá muito para a justificativa do projeto de pesquisa, que é a próxima etapa que vocês vão trabalhar. Quando eu falo de um balanço de produção acadêmica, de que tipo de investigação, que tipo de pesquisa que nós estamos falando?
Todos esses termos que eu trago aqui para vocês são sinônimos de balanço da produção acadêmica. Vejam que aqui no meio a gente tem o balanço da produção acadêmica, que é o termo que nós estamos utilizando. Mas esses outros termos, eles são similares. Vocês podem encontrar em alguma literatura o termo estado da arte, ou estado do conhecimento, uma síntese da produção acadêmica, um levantamento da produção acadêmica. Então, nós optamos por trabalhar com esse termo, balanço da produção acadêmica, mas poderíamos trabalhar também com outros termos que não esse. Esse balanço da produção acadêmica, ele se refere a um tipo de pesquisa que visa fazer uma síntese de tudo que já foi produzido no meio acadêmico sobre um tema. Então, nós vamos buscar em referências, em sites, em bases acadêmicas, o que já foi produzido sobre o nosso tema. É claro que nós não vamos encontrar pesquisas exatamente iguais ao que nós queremos. Nós vamos buscar aquelas que mais se aproximam. E nós também não vamos buscar não vamos encontrar tudo que já foi produzido, porque nós temos que ter um limite, senão a gente não para de buscar nunca, né? Esse tipo de balanço, esse tipo de investigação pode ser bastante aprofundada. Geralmente se chama de estado da arte, quando é a principal fonte de coleta de dados de uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa chamada estado da arte, que é isso, é essa busca aprofundada de tudo que já foi produzido sobre um tema. Mas também esse balanço pode ser menor, caso sirva apenas como suporte para conhecimento do que já foi produzido sobre um tema, e também contribua para justificar a pesquisa, que é o nosso caso. Nós aqui não faremos um estado da arte aprofundado, nós vamos fazer um balanço, um levantamento do que já foi produzido sobre o nosso tema, obviamente com alguns limites que nós não temos condição no momento de fazer um estado da arte. Esse balanço das produções ele pode ser realizado em bibliotecas físicas, em bibliotecas virtuais, em periódicos, que são as revistas científicas, em anais de eventos, que são os livros que publicam os trabalhos apresentados nos eventos, e em bases de dados, que aqui a gente pode entendê-las como páginas, sites, websites, onde estão anexados e indexados artigos e artigos científicos. Nós, nesse momento, trabalharemos com bases de dados que eu vou mostrar para vocês quais são as bases de dados que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui uma sugestão de leitura para vocês que eu deixei anexada no e-mail e também no mentor da faculdade. O título desse artigo, que é uma sugestão de leitura, é A Produção Acadêmica sobre Formação de Professores, um estudo comparativo das dissertações e teses defendidas nos anos 90 e 2000. Então, a autora, Marli André, lá em 2009, ela fez um estado da arte, um balanço acadêmico mais aprofundado, sobre formação de professores. Ela já tinha feito um nos anos 90 e depois ela fez outro nos anos 2000. E esse artigo ela compara os dois balanços. Então, eu deixo esse trabalho como uma sugestão para vocês, uma leitura complementar. Tá, gente? Então, assim, é importante que vocês abram um arquivo, salvem no computador de vocês, deem uma olhada nele, como que a autora explica a pesquisa que ela fez, mas é uma sugestão de leitura. Tá? Cada um aqui, a gente entende que trabalhando dessa nova forma que nos é possível no momento, cada um tem aí as suas condições que são bem mais diferenciadas e distintas do que quando estávamos todos juntos lá em sala de aula. Então, cada um se organiza conforme o seu tempo, conforme as suas condições e veja até que ponto é possível se aprofundar na leitura complementar ou não. Tá? Mas eu deixo para vocês, para quem puder acompanhar essa leitura, ela é interessante. E aí eu trago aqui um outro questionamento. Como essa investigação que nós vamos fazer, esse balanço das produções acadêmicas, como que ele vai contribuir para as nossas pesquisas? Primeiro, ele agrega valor para a realização da pesquisa. Quando você escreve o seu artigo, lá no final, ou mesmo no seu projeto, e você conta ali no seu texto que você fez esse balanço, isso traz mais credibilidade para o leitor, mais credibilidade para quem vai avaliar o teu trabalho. O balanço também contribui na definição da temática e dos elementos de pesquisa. Sabe aqueles elementos ali que vocês já fizeram?
o tema, a delimitação, o problema e os objetivos, eu vou corrigir esses elementos de pesquisa de vocês. E quando vocês estiverem fazendo esse balanço, vocês também vão pensar novas formas de ajustar aqueles objetivos. Então, esse balanço também contribui para a gente aprimorar os elementos iniciais da pesquisa. Esse balanço também evita que a gente realize pesquisas em duplicidade. A partir do momento que eu identifico algo que já está bem claro, que já está bem explicado, às vezes eu posso fazer um ajuste na minha pesquisa para que ela ganhe um certo aspecto de inovação, no sentido de trazer novas contribuições para o campo de conhecimento. E por fim, esse balanço ajuda vocês a justificar a escolha pelo tema. Eu fiz um levantamento, eu vi que tem muitas pesquisas sobre o meu tema, mas ficou destacado que esse detalhe que eu quero pesquisar ainda precisa de mais estudos, então me ajuda a justificar. Ou o contrário, eu fiz um balanço e quase não encontrei pesquisas sobre esse tema. Então isso também ajuda a justificar o fato do porquê eu quero fazer essa investigação. E aí um outro questionamento. E lá na versão final do TCC, lá no final do ano, como que essa investigação aparece? No caso de vocês, lá no ano que vem. Como que esse balanço vai aparecer no meu artigo? O balanço ele é relatado lá na introdução do artigo. Quando vocês escreverem a introdução, vocês vão dizer que vocês fizeram o balanço e o que vocês encontraram. Então, no projeto, o balanço vai aparecer no texto da justificativa. E lá no final, lá no artigo que vai para a banca, essa justificativa vira a introdução, então o balanço aparece na introdução do artigo. Além disso, essas pesquisas que vocês vão encontrar fazendo esse balanço, elas podem ser referenciais teóricos para vocês. Vocês podem usar essas pesquisas para construir o projeto e para construir o artigo de vocês. Vocês podem utilizá-las para fazer citação, aí vocês colocam lá na referência do trabalho. Então, vocês vão encontrar vários estudos muito bons que contribuem como referenciais teóricos para vocês. E esses artigos também podem contribuir, esses que vocês vão encontrar, na análise dos dados. Quando vocês tiverem os resultados, vocês podem usar pesquisas que foram similares às de vocês para fazer a interpretação correta dos dados. E por fim, um último questionamento. Quais são as fontes confiáveis para a realização desse tipo de balanço? Onde que eu pego esses artigos? Onde que eu busco? Em qual site? Em qual base de dados? Eu tenho aqui para vocês algumas sugestões. Existem umas bases de dados da CAPES, essas duas que eu trago aqui especificamente, que são o Banco de Teses e a BDTD. Essa sigla significa Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Aqui também fica como sugestão essas duas bases, porque elas são muito interessantes, só que ali elas têm teses e dissertações completas. Então, uma tese e uma dissertação, elas são trabalhos grandes, com 100 páginas, 200 páginas. Então, não é exatamente o que nós vamos procurar agora, nós queremos artigos. Mas eu aponto essas bases caso vocês queiram investigar aí na internet, porque às vezes um artigo não traz elementos que nós buscamos, então a gente pode ir lá nessas bases buscar as teses e as dissertações completas para encontrar mais elementos. Mas os mais relevantes que nós precisamos conhecer nesse momento é o site Cielo e também o site da Amped. Essas duas bases, elas trazem artigos. Diferentemente das bases de cima, que trazem teses e dissertações completas, o site da Cielo e o site da Amped trazem artigos, que é o que nos interessa nesse momento. Então, começa aqui a nossa tarefa, fazer um balanço das pesquisas sobre o seu tema. Essa é a tarefa que vocês têm daqui para frente. Enquanto eu vou corrigindo os elementos de pesquisa de vocês, que vocês já me entregaram, ou pessoalmente ou pela internet, e dando as devolutivas, enquanto isso, vocês vão fazendo cada uma o seu balanço. No nosso caso, nós vamos fazer o balanço nesses dois sites, da Cielo e da Amped. Depois de gravar esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou gravar um tutorial mostrando para vocês como que nós buscamos os artigos no site do Cielo
e como que nós buscamos os artigos no site da Amped. O modo de pesquisa nos dois sites é diferente. Aqui na página da Cielo é mais prático, só que aqui na página da Amped é mais específico da área da educação, embora o modo de encontrar os artigos seja um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu acho que vale bastante a pena vocês investirem também no site da Amped. Depois desse vídeo, eu enviarei para vocês um vídeo tutorial explicando como pesquisar na página da Cielo e um vídeo tutorial explicando como pesquisar na página da Amped. Agora eu trago aqui as orientações da tarefa, como fazer esse balanço. Vocês vão investigar nessas duas bases de dados que eu mostrei anteriormente. Vocês vão assistir aos vídeos tutoriais que eu vou disponibilizar, como pesquisar nessas bases. Depois que vocês assistiram ao vídeo e fizeram a pesquisa, vocês vão selecionar os 10 artigos que vocês encontrarem mais próximos do seu tema. Esses artigos podem ser da Cielo, podem ser da Amped, podem ser dos dois, podem ser de um só, não tem problema. O importante é que vocês busquem nas duas bases. Se você fez a investigação tanto na página da Cielo quanto da Amped, mas só encontrou no da Amped, ou só encontrou no da Cielo, não tem problema. Mas tem que buscar nas duas. Para cada artigo dos 10, para cada um artigo dos 10 que vocês encontrarem, vocês vão preencher uma ficha enviada pelo professor. Eu vou enviar uma ficha para vocês. Então, eu busquei lá na página do Cielo, encontrei um artigo que é sobre o meu tema. Então, eu vou preencher uma ficha no Word sobre esse artigo que eu encontrei. Claro que eu vou salvar esse artigo no meu computador, porque eu vou precisar dele mais lá na frente. Criem uma pastinha lá no computador ou no celular de vocês e salvem esse artigo. Essa ficha é bem simples de preencher, tá, gente? É só copiar do artigo e colar. O que dá mais trabalho aqui é fazer a leitura mesmo dos artigos. Vocês vão ler primeiro o resumo, se ver que o resumo se aproxima do tema de vocês, aí vocês salvam o artigo. Então, preencher a ficha é bem fácil, é só copiar e colar. Eu vou mostrar para vocês depois nos vídeos tutoriais. Depois que vocês selecionaram os 10 artigos, aí vocês vão elaborar o balanço em forma de um trabalho, que vocês vão me entregar. O que tem que ter nesse trabalho? Uma capa de trabalho normal, e o título é Balanço da Produção Acadêmica sobre... Aí vocês colocam aqui qual é o tema de vocês. Depois da capa, vocês vão colocar as 10 fichas, uma em cada folha, e vão elaborar um texto de uma página fazendo as conclusões, as considerações finais. Ou seja, a partir do balanço que eu fiz nesse e naquele site, né, na Amped, na Cielo, eu encontrei tais trabalhos que me ajudaram nisso, nisso e naquilo. Então a gente vai construir, fazer um texto fazendo uma síntese do que vocês encontraram. E por último, vocês vão colocar a referência de todos os artigos selecionados. Eu vou depois fazer os outros vídeos tutoriais, explicando também para vocês como estruturar o trabalho acadêmico. Prazo de entrega, 14 de abril, 2 semanas. É bem importante nós conversarmos aqui que, com relação a essa questão dos prazos, esse é o prazo que nós teríamos em condições normais, tendo aula presencial. Tá? Esse seria o nosso prazo, sempre a gente fica com 2 semanas para fazer essa atividade. Se houver a necessidade, se alguém não conseguir terminar, a gente vai conversando, vocês podem me procurar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, e a gente vai conversando sobre essa questão dos prazos individualmente. O prazo para a turma é 14 de abril, organizem-se e foquem para terminar até 14 de abril. Se alguém tiver algum problema, faça o contato e a gente vai conversando. Não é o momento, obviamente, de a gente se apegar de uma forma não lógica à questão de prazos, a questões que não são tão importantes e relevantes. O que é importante no momento é que a gente se mantenha estudando, que a gente se mantenha desenvolvendo as nossas tarefas, porque logo, esperamos, né, tudo isso vai passar, a gente vai voltar para a nossa antiga lógica, talvez, de estudo, né? Voltaremos ao nosso estudo presencial certamente, mas
dizem que muita coisa mudará em relação à sociedade, mas enfim, a gente não precisa começar a filosofar, né? Mas voltaremos para as nossas aulas assim que terminar essa ideia de distanciamento social e temos que ter, até então, desenvolvido o máximo que cada um puder desenvolver. Então, eu peço que vocês tirem as dúvidas pelo e-mail e eu disponibilizo também o WhatsApp, mas eu deixo aqui já bem claro para vocês que o e-mail é mais eficiente. Por quê? Porque no WhatsApp são muitas mensagens e é muito provável que alguma mensagem fique sem resposta, que eu leia no momento que eu não esteja trabalhando, que eu não esteja no computador, e aí a mensagem fica sem responder no momento, e depois foi para lá para baixo e a gente não lembra mais. Então, o e-mail é mais eficiente, mas para questões mais pontuais, mais diálogo, conversa, pode ser pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. Aí é que o e-mail é mais garantido, porque todos os dias eu estou respondendo todos os e-mails dos alunos. Não tenho nenhum e-mail de aluno sem responder. Mas aí eu tenho os momentos em que eu sento para essa resposta e aí eu tenho todo o equipamento no meu computador já para dar as devolutivas para vocês. Tá? Mas então vamos conversando, organizem-se, conversem entre vocês. Esse é um momento de auxílio, de ajuda, de solidariedade entre todos nós. Então vamos tentar fazer com que seja menos difícil para todo mundo. Um abraço e até nosso próximo encontro virtual.